Muito bom, professor. A próxima pergunta é a seguinte. Jesus fala em Marcos, capítulo 16, sobre sinais que os seus discípulos fariam. Cura, falar em novas línguas, expulsar demônios e outros mais. Por que a igreja adventista não apresenta esses sinais, professor? Jesus disse que os seus discípulos fariam isso. Por que a igreja adventista do sétimo dia não tem esses dons ou não pratica isso que Jesus prometeu? Nós precisamos analisar uma coisa. Os dons espirituais, eles são dados por Deus de acordo com a decisão do Espírito Santo, como afirma 1 Coríntios 12:11, e são dados em épocas específicas com propósitos específicos. Isso significa que o Espírito Santo pode escolher dar mais ênfase em alguns dons em determinadas épocas do que em outros períodos da história. Por exemplo, se você ler 1 Coríntios 14, verso 1, você vai ver que o dom espiritual principal é outro. Todos os dons espirituais são de Deus. Só que Deus, em épocas específicas, ele vê, por exemplo, que naquele período da história, tal dom será mais eficaz para comunicar o Evangelho. 1 Coríntios 14:1 afirma assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ou seja, o dom de profecia é o mais importante neste momento da história. E por isso a Igreja Adventista conta com o dom profético na pessoa de Ellen White. Em Marcos 16:17, quando Cristo afirma o seguinte, que esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem nele, em seu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, isso aqui pode acontecer ainda hoje. Na Igreja Adventista, em alguns momentos, nós temos que lidar com isso, infelizmente, temos que expulsar os demônios de pessoas. Agora, nós não fazemos como algumas igrejas que invocam o diabo para ter que expulsar ele depois. Isso nós não vamos fazer. Nós não fazemos entrevista jornalística com o diabo. Então nós damos graças a Deus porque em nossos cultos é muito difícil acontecer de uma pessoa ter um problema desses. Porque o Espírito Santo está ali dentro. E ele não deixa o diabo chegar perto. Agora, nos dias de Cristo, realmente o dom de cura e o expulsar demônios era algo mais frequente porque naquele período da história era o mais importante. Se nós acreditarmos que hoje o dom de cura e o dom de línguas são mais importantes que o dom de profecia, nós temos também que levar em conta o verso 18. Isso aqui nenhum cristão faz hoje. Diz aqui que outro sinal acompanharia aqueles que crescem em Cristo. Pegariam em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Isso aqui não acontece hoje. Se você tomar um veneno, você vai ver o que vai lhe acontecer. Não é? Agora, é claro que Deus pode fazer um milagre de alguém colocou algo no seu copo e Deus permitir que aquilo não faça mal a você. Mas por que isso aqui é mencionado num período específico? Porque nos dias de Cristo isso acontecia com mais frequência. Então o Espírito Santo usou esses sinais com mais frequência nos dias de Cristo. Hoje ele pode usar novamente? Pode. Mas o dom principal, de acordo com 1 Coríntios 14:1, é o dom profético. É este dom que nós devemos buscar com mais insistência para pregarmos o Evangelho. Se o Espírito Santo quiser dar outros dons, nós vamos aceitar com bom gosto. A Igreja Adventista tem os dons espirituais, só que nós entendemos que é o Espírito Santo quem escolhe o dom, de acordo com 1 Coríntios 12:11. E ele escolhe esse dom de acordo com a necessidade da época da história em que o ser humano vive. Professor Leandro Quadros, na mira da verdade, como um espírito maligno pôde ser enviado por Deus para atormentar Saul, professor? Como está escrito em 1 Samuel 18:10. Pode fechar sua Bíblia, porque essa você vai falar a semana que vem. Olha Nosso aí, tempo rapaz, já acabou, professor. Acabou o tempo, passou rápido hoje. Rapaz, hoje voou muitas perguntas. Muito obrigado por você ter mandado as suas perguntas para cá. Continue participando do nosso programa. A sua pergunta, a qualquer momento, ela vai estar na mira aqui. Não deixe de mandar as suas perguntas, porque afinal de contas, este é um programa onde nós fazemos questão de